Eu separei os melhores padrões de entrada para te ensinar a identificar facilmente no gráfico de candlesticks. Fique comigo e eu te mostro as melhores oportunidades de entrada. Quando começamos a estudar sobre trade, aprendemos um pouco sobre as ferramentas gráficas que utilizamos no mercado. Porém, a principal dificuldade que surge, na maioria, é o momento da entrada no trade. É necessário dominar o tempo certo da entrada, para que não nos atrasamos e nem antecipamos a entrada. Nesse vídeo rápido, eu te mostrarei alguns padrões que você vai utilizar nas suas entradas e aumentará a eficiência dos seus trades. Consequentemente, você ganhará mais dinheiro, né? E antes de começar, olha só essas marcações, como que estão boas, cara. Olha a marcação da semana passada. Nem mudei. Olha isso. Olha que esplêndido isso aqui. Olha como o negócio bate e volta. Olha só, praticamente só clicar, como os alunos dizem, né? Os alunos mais antigos aí falam, é só clicar, só botar ali e clicar. Não precisa fazer mais nada. Então, eu vou falar dos padrões e no final do vídeo eu vou explicar por que dois deles são tão poderosos e não podemos ignorá-los, tá bom? Vou deixar o conceito no final. Outra entrada legal é você se inscrever no nosso canal do YouTube. Eu farei um vídeo específico mostrando como fazer scalp com as distorções de preço no mercado. Vou deixar uma meta aqui de 1000 inscritos para poder divulgar esse conhecimento para vocês. Então colabore se inscrevendo para não perder ótimos vídeos que estão por vir e compartilhe com os colegas que estão perdidos no day trade. Nós já estamos quase batendo a meta, estamos com mais ou menos 750 inscritos. Então falta bem pouco para bater os 1000 inscritos e trazer um vídeo bem diferente, bem interessante para você. E eu tenho certeza que você não vai gostar de perder esse vídeo. Eu tenho certeza absoluta. Para iniciar, nós devemos entender qual que é o contexto que está inserido esses padrões. Então eu vou desenhar dois tipos de contextos aqui no nosso quadro negro, só para vocês terem como referência. Eu posso ter um contexto de uma resistência aqui, por exemplo, que o mercado deixou e o mercado vem e ele rompe essa resistência, ele começa a fazer o retorno devagar, é um retrocesso devagar. Eu falei disso aqui lá no vídeo do canal de materiais essa semana, sobre o pullback que tem que ser esse retorno aqui. O link está na descrição do vídeo para você poder fazer parte desse canal de materiais. Então ele faz o retorno devagar e aqui nessa região você terá o seu padrão, deverá aparecer aqui, por exemplo. E aí sim você fazer uma entrada para pegar o movimento. Outro jeito também, se você tem boas marcações, já está convicto das suas marcações, sabe fazer corretamente a marcação e tudo mais, você pode estar também operando em cima das suas linhas de suporte e resistência, quando o padrão ele chega e faz os padrões nessa região. Beleza? Vou fazer alguns atentos quando eu for explicar os padrões, tá? Não se preocupa. Beleza? Caso você ainda não tenha muita noção de contexto ou sobre marcação e tudo mais, tem um vídeo aí no YouTube, tem uns vídeos aí no YouTube, você vai encontrar uma série de vídeos, tá bom? Tem muita aula aí, tá? A gente já tá indo para 100 vídeos no canal do YouTube, tá bom? Por isso que eu tô colocando uma meta aqui, nós precisamos atingir mais inscritos pela quantidade de vídeo que eu já disponibilizei para vocês. Caso você queira alavancar o conhecimento e além disso, você quer ter uma curva de aprendizagem mais rápida, assim podemos dizer, você pode estar fazendo treinamento. Nós teremos uma turma agora, até o final do ano teremos apenas uma turma. E esse treinamento, essa mentoria que é feita comigo, ela acaba alavancando seus conhecimentos. Você vai aprender muito mais rápido, fora da curva. Enfim, entendemos esses dois contextos. Esse segundo contexto que eu mostrei para vocês poderia ser utilizado muito bem aqui. Como vocês podem ver, eu tenho duas linhas aqui, meu suporte e resistência. Não é à toa não é à toa, né, que ela está de amarelo. Essas linhas estão de amarelo, são bem chamativos no gráfico.
e elas são mais grossas do que as outras. Olha essa branca aqui como ela é fina, e olha como essa aqui ela é mais grossa, além de ter uma cor mais chamativa. Então, assim, não é à toa que essas linhas são amarelas, entende? Não é por coincidência, tá? Que as linhas que mais o mercado respeitou são as linhas que estão em amarelo. Então, poderíamos utilizar aqui, no último dia aqui de mercado. E o primeiro padrão que eu vou falar, ele é muito conhecido. Muita gente chama ele de pin bar. O que seria o pin bar? É uma vela que apresenta um corpo pequeno e ele tem bastante sombra aqui. Ele tem bastante sombra. Ele também é conhecido, esse padrão, como martelo ou estrela cadente. Esses dois nomes vai variar dependendo de onde ele se encontra. Tecnicamente, o martelo ou a estrela cadente, ou vamos chamar ele de pin-bar, que é universal, o pin-bar ele terá uma sombra de 2 a 3 vezes, tem que ser, né, no mínimo 2 vezes o tamanho do corpo, tá? Para você poder considerar isso tecnicamente um pin-bar. Tem que ter 2 vezes o tamanho do corpo. Se fosse algo dessa maneira aqui, vou mostrar para vocês. Não é considerado um pin-bar, certo? Não é considerado. Porque esse aqui é o tamanho do corpo, esse aqui é o tamanho da sombra. Basicamente, o corpo tem o mesmo tamanho da sombra. E o correto é a sombra ter pelo menos 2 vezes o tamanho do corpo. Tá bom? Vou dar alguns exemplos aqui no gráfico, até mesmo desse último gráfico. Outro detalhe, para você diferenciar o que é um martelo, é só nome, tá? Aí você pode chamar tudo de pin-bar se quiser, mas se você quiser entender, eu gosto de explicar bem direitinho aqui. O martelo é um padrão altista e ele vai apresentar quando o mercado estiver descendo. O mercado está descendo e aí ele vai criar um martelo. O martelo ele pode ser de qualquer cor, tá bom? Não necessariamente verde ou vermelho. Somente verde, não. Ele é qualquer cor. Aí ele faz um martelo, que é esse candle aqui. Ele tem, que seria um martelo porque ele tem, a sombra tem 2 vezes o tamanho do corpo, 2 vezes ou mais o tamanho do corpo, tá? Aí daqui ele reverte, sobe, e quando ele está subindo, ele faz aqui em cima o que as pessoas poderiam chamar de martelo, mas o nome técnico correto aí é estrela cadente. Então ele faz um candle aqui, vou colocar no negro aqui, ele faz esse candle aqui em cima, porém invertido, né? Diferente aqui, ó, invertido de baixo. Porém é mesmo padrão. Eles recebem nomes diferentes. Então, o daqui em cima é estrela cadente e o daqui de baixo é chamado de martelo. Essa é a diferença dos nomes técnicos dele, tá bom? Esse padrão é bem utilizado. Todo mundo conhece esse padrão de candle. Você também pode chamá-los apenas de pin-bar, se você preferir. Apesar de ser um bom padrão, nós temos que ter alguns cuidados aqui. Ele é um padrão interessante, sim, mas muita gente utiliza ele em qualquer região, em qualquer lugar. Isso vai acabar atrapalhando seus trades. E é por isso que eu falei inicialmente do contexto inserido, que você pode utilizar eles a favor de um movimento na tendência, em cima de um suporte ou resistência fazendo pullback, alguma coisa nesse sentido, ou em regiões que você considera importantes de suporte e resistência, ou zonas de oferta e demanda, como você preferir, que na verdade são zonas de oferta e demanda o correto, ou zonas de congestão de preço, tá bom? Aqui mesmo no início do dia nós tivemos esse padrão. Nós temos, vamos aproximar um pouco mais aqui.
Então, peguei um quadrado aqui do corpo, medi o corpo e joguei para cima, só para a gente ver visualmente. Ó, aqui é a máxima. A gente vê como que esse padrão aqui, ele realmente, tecnicamente, ele é um martelo. Ele tem 2 vezes a sombra maior do que o corpo, certo? Então, isso aqui seria a nossa estrela cadente, porque ele está vindo de um movimento de alta e daqui mesmo ele reverte. E aqui nós teríamos a nossa região aqui de suporte e resistência, certo? Que aqui para mim é bem importante, que ela está marcada com essa outra cor. Nós poderíamos fazer uma entrada logo em seguida aqui. Isso depende muito de cada trader. Eu, particularmente, gosto de fazer 2 tipos de entrada. Ou entra aqui mesmo, quando abre, dependendo do se eu estou a favor da tendência, talvez eu já entre logo no início, para não ficar de fora. Quando eu estou pegando um movimento contra, ou esse movimento contra está vindo muito forte, eu geralmente deixo a entrada mais acima, não entro logo aqui. Eu entro aqui em cima. E aí me posiciono melhor o meu stop aqui, tá bom? Outro lugar que também é viável de entrada, mas é bem mais difícil de eu fazer, é aqui na metade da sombra da vela. Geralmente eu fico com essas 2 opções aqui de baixo. Muito difícil eu fazer essa outra aqui, a não ser em algumas ocasiões quando é um movimento muito forte que está vindo contra essa tendência. A entrada, né, o stop dessa operação, já falamos da entrada, o stop dessa operação é aqui acima desse ponto da vela, tá bom? Não deixe muito colado, não deixe aqui colado não, deixa sempre uns 20 a 30 pontos daqui. Então daqui você sempre vai buscar pelo menos uns 20 a 30 pontos para cima e botar o seu stop aqui em cima, tá? Para evitar que pegue por bobeira também, certo? Caso o movimento que esteja vindo seja muito forte e você esteja contra a tendência, é possível que ele ainda te stop aqui e depois volte, tá bom? Então, o contexto que está inserido é muito importante para a sua entrada. Aqui embaixo, nós tivemos um martelo, essa região aqui onde que eu tinha marcado no meu gráfico desde semana passada. Eu vou te mostrar que aqui quase nós temos um martelo, porém tecnicamente não é. Por quê? O corpo, ele, ou melhor, a vela não tem 2 vezes o tamanho do corpo, tá bom? Muita gente pode interpretar isso aqui como martelo. Eu até entendo a gente interpretar isso aqui como martelo. Porém, na verdade não é, tá bom? Tecnicamente isso aqui não é martelo, de acordo com os livros de análise técnica, tá errado, tá? E mesmo que você considere isso aqui um martelo, aí que eu quero chamar a sua atenção para a diferença de você entrar no martelo aqui, no meio do seu gráfico, e de você entrar no martelo aqui em uma região que você marcou ali corretamente, você está entendendo aquela região, entende que ali é um ponto importante para a sua operação, para poder fazer uma entrada. E aí então, aqui sim, olha só, nós temos uma sombra bem grande e um corpo bem pequeno, que caracteriza o nosso martelo ou pin-bar. E daqui realmente ele vai revertendo aos poucos. Como ele desceu bem forte, aos poucos ele vai se recuperando. Ele não foi de uma vez, ele foi devagar se recuperando. A gente também consegue ver aqui a estrela cadente, porém no meio do caminho, uma estrela cadente. Ele tem mais pavio, 2 vezes mais pavio do que o corpo. Ele fez aqui e novamente caiu até aqui, nessa região. Não se engane achando que só porque fez um candle de reversão também, que o mercado vai andar infinito 1000 pontos para cima ou 1000 pontos para baixo, tá? Isso aí leva mais em consideração outras coisas que nós devemos observar. A realidade
é que ele veio exatamente no alvo aqui que ele deveria. Quem entrou aqui embaixo, entrou a partir do padrão aqui, ou aqui no meio, ó. Esse aqui é um caso, uma situação que a gente entraria no meio do candle, porque ele abre aqui, ó. Ele abre aqui, tá? Porque ele fechou negativo, então abre aqui. Então, logo, a minha entrada realmente seria aqui no meio, tá? Minha entrada seria aqui, mas no meio dessa sombra do candle. Pegaria aqui, praticamente não teria nenhum drawdown, e o alvo seria mais ou menos, geralmente aqui, nessa região. Então, seria um trade daqui até aqui tranquilamente, para pegar 480 pontos. É um alvo interessante. Então, lembre-se que não vai andar toda a vida a seu favor, que nenhuma queda aqui quem vendeu nessa região. Se ele querer levar muito além disso aqui, ele pode acabar o preço retornando e dando stop a ele. Você tem que entender aonde que você está no contexto gráfico. O segundo padrão é esse aqui. Ou pode também ser esse aqui. O nome desse padrão é Harami, que vem do japonês, que seria mulher grávida, tá? Porque ele aparenta aqui, esse candle maior representa a mãe, o candle mãe. Isso aqui seria o candle mãe também. Enquanto esse menor seria o bebê, que está dentro da barriga da mãe. Esse padrão ocorre às vezes no diário. E aí, esse candle aqui, ele está inserido no meio, por exemplo. E aí que se deu o nome Harami, mulher grávida, tá bom? Que aí tem uma barriguinha aqui e depois aqui volta ao normal. Esse foi o nome dado. Não sou muito bom em desenho, como deu para perceber, né? Melhor ficar só nos trades mesmo, não me arriscar aí para os desenhos. Esse padrão, muita gente fala dele e tudo mais, porém, eu não gosto muito desse padrão para reversões de movimento. Já estou te passando a manha aqui. Esse padrão é interessante você utilizar a favor da tendência, tá bom? Utilize ele a favor da tendência. Aqui nós temos um caso inicialmente na abertura de mercado. Então tem uma linha aqui marcando essa região. É uma linha branca, não seria um ponto tão interessante assim. Seria bom, mas nem tão bom igual a amarela. Aqui, olha só, ele faz um candle bem grande. Verde, né? Azul, verde. Não é que eu sou daltônico, tá? É porque geralmente o gráfico de vocês é verde, o candle. Aliás, qual que é a cor dos seus candles aí? Fala pra mim aí nos comentários. Deixa aí pra mim, se você chegou até aqui no vídeo. Qual a cor dos seus candles? Comenta aí, velho. Comenta aí pra eu saber. O índice, como vocês podem ver, é vermelho e azul agora. E o dólar ele tá verde. Ele tá verde e vermelho. Ele faz esse candle aqui bem grande. E em seguida ele faz o candle pequenininho, tá? Esse candle ele não ultrapassa, ele fecha dentro aqui, ó, não ultrapassa a máxima e mínima dele. Ele fecha dentro. Apesar dele ter dado um teste para cima, ele ainda fecha dentro do outro candle azul. Então aqui já seria um possível inside. Já identificaríamos um possível inside. E conforme ele não conseguiu ultrapassar, ó, aqui ele também não passou. Aqui ele tentou uma terceira tentativa e ele não conseguiu ultrapassar, ele retornou para baixo. Eu lembro de uma garotinha aí que fez uma venda aqui e saiu aqui. Nesse padrão, hein? Eu vim exatamente nesse exemplo aqui porque eu lembrei dessa pessoa. Então, entrou numa operação aqui ou mais para cima, não sei, e levou até aqui. Esse é o padrão
inside, ou também é conhecido como inside, né? Eu esqueci de falar. Ele tem 3 nomes, podemos dizer assim. Seria o harami, depois tem a tradução que é mulher grávida, e também é chamado por alguns de inside candle, né? Candle dentro do outro, que seria, acho que seria a nomenclatura do inglês, dos americanos, inside candle. Nós brasileiros, mulher grávida. E para os japoneses, harami. Hum. A entrada dele, você pode fazer tanto quando fecha esse segundo candle, como você pode deixar para ele fazer um teste para cima e você entrar mais aqui para cima. O alvo inicial é o fechamento desse candle aqui. Ele pode voltar a vir na mínima do candle, mas eu te dou uma dica aqui: não coloque na mínima, foque sempre na abertura e fechamento dos candles. Também são importantes as aberturas e fechamentos, tá bom? Então eu focaria aqui, ó, a saída aqui, porque não é só a entrada que é importante, gente. Saber sair também é muito importante, porque senão, se você não sabe sair, chegaria aqui embaixo o preço te dando dinheiro, voltaria tudo e pegaria seu stop, por exemplo, só pelo erro de você não saber sair de uma operação. Então a saída também é interessante demais vocês observarem, tá bom? Às vezes está deixando de ganhar dinheiro porque não sabe sair do trade, não sabe conduzir um trade corretamente. Esse aqui seria um insight de reversão, né, do movimento logo na abertura do mercado. Vamos ver aqui o outro exemplo a favor da tendência. Nessa região aqui que eu peguei, ela está bem bagunçada. Foi uma região bem bagunçada, mas mesmo assim nós tivemos aqui alguns indícios do inside candle ou do harami. Também, ó, só salientar aqui a observação do martelo. Podemos observar que quando chegou nessa região estava descendo, quando chegou nessa região começou a não ultrapassar e ele te dá o sinal aqui do martelo, tá bom? Como uma boa entrada para você pegar uma compra até essa próxima região aqui, por exemplo. O mercado ainda continuou o movimento. Ó. Isso aqui não seria um pin bar ou uma estrela cadente, porque olha o tamanho do corpo e o tamanho da sombra. Não tem duas vezes aí, tá bom? Tecnicamente, não é uma estrela cadente. O mercado sobe aqui mais, continua rompendo. Aqui ele faz o harami. Olha só, ele tem uma candle azul, faz o vermelho fecha dentro do azul, ele vem e fecha aqui o candle azul. Então aqui seria para um scalper, né? É uma operação bem curta para um scalper. E aqui o mercado já faz o engolfo e tudo mais, que a gente vai falar sobre ele. E aí ele fica aqui, ele ó, subiu, rompeu, topo, né? Rompeu aqui levemente, tá rompendo essa região, testou, veio de novo, não passou, veio de novo aqui, pisou, né? Sentou aqui, novamente nessa linha, nessa região de preço. E aqui, olha o que ele faz, ó. Ele faz esse candle vermelho com esse candle azul aqui, que tenta fechar lá embaixo, não consegue e retorna e fecha dentro dele, fazendo um harami, uma espécie de harami, tá bom? E daqui ele dá também um trade até esse outro ponto aqui. Então você pode entrar tanto aqui mesmo quando fecha, ou você pode tentar entrar mais para baixo, porém você pode ficar de fora da operação. Se você tenta entrar mais para baixo, por exemplo, metade do corpo do candle, entrar aqui para fazer isso aqui, certo? Então mesmo nessa bagunça aqui, nesse mercado bem bagunçado, ainda assim o padrão foi eficaz. Aqui nós tivemos um inside candle também. E esse padrão aqui é bem interessante também. Quando o mercado faz um candle muito grande em uma região importante de preço e ele faz esse candle aqui. Ele faz esse padrão, faz outro candle pequenininho. Então quando ele faz uma barra muito grande, excessivamente grande, fora do normal, e depois faz o padrão,
numa região bem importante aqui, depois desse longo movimento, é interessante a entrada. Nós já falamos de candles de exaustão aqui no canal, tá bom? Se você não viu ainda, eu vou deixar o card aqui em cima para depois você assistir. Candle de ignição e candle de exaustão. Então, isso aqui tem a ver com o candle de exaustão. Dentro do contexto, a gente vai observar isso aqui como candle de exaustão, porque ele já está vindo de um longo movimento, ele chegou numa região importante e ele te dá um padrão de entrada inside candle, um padrão de reversão nesse caso. Lembrando que o Harami ele é um padrão de confiabilidade mediana, de acordo com os livros de análise técnica, tá? E realmente, tem que ter cuidado para utilizar esse padrão. É o que eu estou falando, é mais interessante ele na tendência. Porém, em alguns casos, como esse aqui, é bem interessante você utilizar também, tá? Principalmente nesse caso aqui, com todo o alinhamento do seu contexto, em regiões específicas. Olha o trade que ele dá aqui. É um trade mais longo. Você consegue tanto entrar aqui, como você poderia entrar aqui. Nesse caso, ele teria pego a sua entrada, de qualquer forma. E aí, se você entrou aqui para fechar o movimento, você teria um trade de pelo menos 300 pontos. O stop aqui teria que ser pelo menos 250, beleza? Caso você ache esse stop caro, você teria que colocar mais acima aqui na metade, como eu acabei de explicar, para poder ficar um stop um pouco mais barato, ó, 190 pontos de stop, para pegar aqui 380 pontos, já melhorou, beleza? Então, essa questão de deixar mais acima a entrada ou abaixo, ou entrar aqui, vai depender do tamanho do stop e da sua disponibilidade de ter esse stop, tá bom? Se ele cabe no seu gerenciamento de risco. E o último exemplo de inside eu vou dar aqui a favor da tendência, que eu não posso deixar, né? Já que eu falei disso aqui. Por exemplo, eu estou numa tendência de alta, eu estou vindo de um movimento altista. Então, uma tendência de alta. Então, quando o mercado começar a retornar, ele faz o inside em uma região interessante, pode ser o ponto de eu entrar e seguir esse movimento, tá bom? Posso tanto priorizar em apenas se estiver em uma linha minha, em uma marcação, como também posso entrar no meio do caminho quando fizer. Vai depender do trader, vai depender do seu trading system, tá bom? Por exemplo, eu vou dar aqui, o mercado depois de subir, ele desceu aqui, ele faz o inside, um candle bem pequenininho aqui, ó. Tem o candle vermelho, que é o candle mãe, e o candle bebê, que é esse candlezinho azul. Depois daqui ele ainda sobe e vem testar a máxima novamente, para depois aqui dessa descida com esse padrão aqui em cima, que seria o doji. Também pode ser interpretado como um padrão de reversão de movimento, possível reversão de movimento. Depois desses movimentos todos, aqui embaixo, nessa região, quando o mercado ele aparenta que ele rompeu, lembrando que ele está subindo muito forte lá atrás, e aí ele começa a enrolar, fazer isso aqui, ó, fazer esse movimento em ondas, retornar com uma frequência menor, tá? Mais fraco. Isso é importante para o contexto. Quando ele chegou aqui, o que ele faz? O Harami para você. Daqui o mercado reverte o movimento. Você poderia fazer uma entrada aqui ou simplesmente aguardar um pouco mais e ver o que o mercado iria fazer e fazer outras entradas a partir daqui, entendendo que isso aqui não passou de nada além de um falso rompimento, veio talvez pegar o stop da galera, deixar a galera aqui posicionada, o pessoal que deixa aqui, ó, ordem de rompimento, que se passar daqui vai lá embaixo, aí pegou a galera aqui do rompimento e depois inverteu aqui para cima, estopando essa galera do rompimento, para depois subir. Às vezes as pessoas, vamos dizer, o trader institucional, o cara que opera muitos contratos, uma tesouraria de um banco, de uma corretora, ele precisava de muitos contratos, ele precisava comprar muitos contratos. Basicamente, vou falar bem rápido aqui, ele precisava comprar muitos contratos.
Para ele comprar, ele precisa vender. E aonde que ele vai conseguir vender? Ele vai conseguir vender. Onde que ele vai arrumar contratos de venda? Aqui embaixo. Porque tem um monte de bobo deixando o contrato aqui embaixo de venda para pegar rompimento. Então, o que que o cara vai fazer? O cara do banco, ele vai vir buscar essa região para poder comprar. Que é aqui que estão os contratos. Ele está vindo buscar. É por isso que a gente fala que o mercado às vezes busca liquidez. Tem a ver com isso, entendeu? Eu posso falar um pouco mais sobre isso em outro vídeo. Que o nosso vídeo aqui já está ficando gigante, mas é uma aula que eu sei que vai valer a pena para vocês. Depois daqui a gente também consegue interpretar o inside aqui, candle bem grande, faz aqui um candle dentro, um candle vermelho dentro aqui, o mercado não consegue ultrapassar e ele vem e desce aqui, mas não chega, vir até aqui embaixo, tá? Aqui no meio do caminho, quando ele chegou já bem próximo aqui da mínima, ele faz esse candle vermelho, em seguida ele faz outro candle vermelhinho aqui, que tenta ultrapassar, ó, a abertura e fechamento do candle, ó. Ele tenta ultrapassar, não consegue, faz outro azul que tenta ultrapassar também, nem tentou, né, só tentou para cima. Então aqui, ó, por exemplo, já que o movimento já estava iniciando uma alta, se ele já vem lá de trás de uma alta, e aqui ele não conseguiu ultrapassar daqui, ó, isso aqui pode ser interpretado como uma tentativa, veio pegar liquidez, o mercado retornou, fez o teste aqui em cima, veio com tudo, rompeu aqui para cima, ele está retornando devagar, e aí eu tenho esse padrão aparecendo aqui. O padrão está um pouco meio feio, né? Não está tecnicamente ali bonitinho, que nem o padrão de livro, mas é sim, dá para interpretar como padrão de Harami. Dentro desse contexto que eu estou explicando para vocês, fazer uma entrada aqui para buscar aqui para cima, essa região pelo menos, ou até mesmo retornar aqui em cima, nessa linha amarela. Tá? Seria um padrão interessante de entrada para pegar de 100 a 300 pontos aqui para cima. Aqui novamente nós temos outro Harami, olha só, barra grande, uma barra pequena, vermelha, o mercado vem até aqui embaixo e daqui embaixo ele volta a subir. Se você perceber aqui tem uma barra vermelha também, e a azul fechou dentro dela. Depois tocou aqui, chegou aqui embaixo, mas voltou e fechou lá em cima, dentro da outra. Poderia ser um Harami a favor do movimento, a favor da tendência do momento aqui. Beleza? Agora falta apenas dois padrões para terminarmos a aula. Esses dois padrões eles são bem similares, bem semelhantes mesmo. E isso basicamente podemos dizer que o quarto padrão ele é um alternativo do terceiro. Tá? E qual é o terceiro padrão que nós iremos falar? Ele é muito poderoso. Qual que é? Um engolfo. Pode ser engolfo de alta ou engolfo de baixa. Se o mercado está vindo aqui, esse movimento, e o mercado faz esse movimento aqui, isso aqui é caracterizado como o engolfo, porque o candle verde ou azul, tanto faz, ele engloba todo o candle vermelho. Ele fecha acima do candle vermelho, da mínima do candle vermelho. Isso aqui caracteriza o engolfo. O contrário, como seria? O mercado está subindo. E aí nós temos o candle aqui, verdinho, e o mercado vem e devolve todo esse movimento, fechando abaixo da mínima do candle verdinho. Isso aqui caracteriza como engolfo também, é o engolfo de baixa, e esse aqui é o engolfo de alta. Esse é o terceiro padrão, certo? Vamos ver ele rapidinho aqui no gráfico, para não ficar tão grande a aula, maior do que já deve estar ficando. Porém, espero que você esteja gostando. E aqui, vamos ver aqui. Onde que eu tenho esse padrão? Nós temos esse padrão. Voltamos aqui onde tivemos o Harami. Nós tivemos esse padrão aqui, por exemplo. Olha só, o mercado desce, chega aqui na mínima do dia
fechando o inside, né? Ele começou com o inside aqui, aí ele veio, fechou o inside e ele volta com força, engolfando o candle vermelho. E ele dá continuidade aqui ao movimento. Quando chega nessa região aqui importante, o mercado ele não consegue ultrapassar também, faz como se fosse um inside, fecha aqui dentro. Uma segunda tentativa para romper não consegue e retorna aqui, você já poderia até meter o dedo. Mas se você esperar mais confirmação, o mercado ele rompe, olha, a mínima desse candle aqui, azul. Fecha abaixo. Então aqui nós também temos um engolfo de baixa. E daqui ele dá continuidade desse movimento. Tá bom? Aqui nós temos quase outro padrão, quase outro engolfo, só que ele fechou ainda dentro. Tá bom? Ele deveria fechar fora para poder considerar um engolfo. Esse é o terceiro padrão. E agora vamos falar do quarto padrão e o último. E depois eu explico porque eles são padrões importantes para vocês. O quarto padrão é a reversão de 3 barras. Como funciona ele? É uma variável do engolfo. Simplesmente é isso aqui. Vamos dizer que o mercado está subindo. E aí, ele vem, faz um candle aqui e faz outro candle aqui assim. Isso que a gente chama de reversão de 3 barras. Ele é válido, ele é formado por 3 candles. O importante desse padrão ser configurado é ele romper a mínima do candle verde. No caso da baixa, quando o mercado está vindo aqui descendo, é importante que ele rompa a máxima do candle vermelho. Ele tem que fazer isso em apenas 2 barras, tá bom? Então ele pode fazer assim, por exemplo. Então nós temos a reversão de 3 barras. É um padrão também interessante. Passando de 3 barras, né, já não fica tão interessante assim. Então imagine que você esteja lá numa tendência de alta, um movimento altista, o mercado ele está rompendo a sua resistência e ele começa a retornar devagar. Vamos imaginar isso aí. O mercado fez esse movimento e agora ele está voltando aqui, ó. Você poderia entrar aqui tanto através do inside ou um engolfo. Poderia fazer isso aqui, um engolfo. Ele poderia deixar também aqui, por exemplo, um martelo para você, e você fazer uma entrada. Ele pode também fazer essa de 2 barras, assim para você. 3 barras, quer dizer. A reversão de 3 barras e você poder fazer uma entrada. Esse é o pensamento dessas entradas que eu estou te mostrando. Você alinhar ela com o seu contexto gráfico, o seu entendimento gráfico. Caso você não tenha tanto entendimento assim, assiste outras aulas aí do nosso canal. Tem a parte aí de Day 3 na prática, que eu falo um pouco de contexto. Também tem um treinamento raiz. Você pode também estar me procurando para saber mais. Beleza? Minha mentoria, que você vai ter um aperfeiçoamento. Beleza? Entendemos até aqui a questão dos 4 padrões e o contexto que tem que estar inserido esses padrões. Sejam regiões importantes de oferta e demanda, observar a tendência, ser a favor da tendência. Não quer dizer que somente vai utilizar ele a favor, você também pode utilizar contra. Dê atenção para que você utilize o Harami a favor. Em alguns casos, quando ele está em extremidades interessantes, você utilizar ele contra, tá bom? Dentro de um contexto que faça sentido, porque senão você pode tomar muito stop com o Harami, tentando fazer reversão de movimento. Tenha cuidado, porque existe uma variação do Harami que se torna o GIFT, o padrão GIFT, que é um padrão de continuidade de movimento. É bem complicadinho, né?
Não é tão fácil se como parece, né, trade, né? Na prática é outros 500. Isso aí tudo eu mostro aqui no canal do YouTube, os outros 500 também. É. E por que esses dois últimos padrões, eles são tão poderosos? E são os padrões que eu gosto bastante, eu falo com o pessoal do treinamento. Tem um vídeo falando sobre isso no treinamento, que você tem que prestar bem atenção. Vejam só, o mercado, nós temos a teoria de Dow, que está aí, é um mercado há muito tempo, todo mundo conhece, tem mais de 100 anos que a teoria de Dow está por aí. A maioria dos traders utilizam a teoria de Dow, entendem, compreendem a importância da teoria de Dow. Na teoria de Dow, nós teríamos esse movimento aqui descendente. Não vou explicar a teoria de Dow porque já expliquei muito isso aqui no nosso canal e esse não é o foco. Agora, nesse vídeo, nós teríamos esses movimentos aqui. A reversão do movimento ocorre quando desconfigura um desses movimentos, seja o mercado rompendo o topo, seja esse mercado aqui rompendo fundo. Nós temos a desconfiguração do padrão, da tendência, beleza? Isso é aplicado nos movimentos maiores, como no diário, no candle, no tempo gráfico diário, também é utilizado no semanal, vai ser utilizado nos 60 minutos, vai ser utilizado no 30 minutos, vai ser utilizado no 15 minutos, nos 5 minutos, no 1 minuto e dentro dos candles, pessoal. E é por isto que esse padrão é tão importante. Por quê? Vou te mostrar aqui com um gráfico aqui. Vamos pegar aqui um exemplo quando o mercado pega uma tendência. Se você observar, olha a tendência do mercado nos candles. Olha como que o mercado ele fica aqui. Aí ele fica por aqui e ele pega novamente o movimento aqui de tendência. Se a gente perceber, as máximas aqui, ó, de preço, elas não serão rompidas na tendência, tá? Agora, vamos pegar uma região de engolfo, por exemplo. Pegar essa região aqui, apesar que não tem um engolfo aqui. Quando o mercado estava descendo forte, veja só. O que importa aqui são as máximas dos candles. Aqui, 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 aqui. Quando o mercado chegou aqui embaixo, olha só. Ele não conseguiu mais ultrapassar, chegou numa região importante. O engolfo, o que ele faria aqui? Quando ele faz o engolfo aqui, englobando esse candle vermelho, ele vai estar rompendo o candle aqui, vai estar desconfigurando a tendência de baixa. Ele vai começar a configurar a tendência de alta. Então o mercado vai estar fazendo isso aqui dentro dos candles e simplesmente o engolfo ele faz isso aqui, ó, ele faz a quebra do movimento. Então é o primeiro sinal de uma possível reversão, tá? É o sinal micro da possível reversão, isso aqui. E é isso que ele faz aqui. Por exemplo, se você perceber, a partir do terceiro candle, ele faz o rompimento e aí sim ele reverte. Vamos pegar esse exemplo aqui desses candles menorzinhos. Veja só, se o mercado está aqui subindo, o que importa é a mínima dos candles. Onde que ele deveria romper, por exemplo? Aqui, ó, essa mínima aqui da tendência. E aí quando ele faz um engolfo, quando ele vem muito forte, ou ele faz o engolfo, a reversão de 3 barras, você tem um rompimento dessa mínima, da mínima do último candle da tendência que ele vinha. Isso aqui é uma forte reversão, possível reversão. Tá? Um forte indício de uma possível reversão de movimento. Tá dando para entender? Que nem aqui, quando o mercado ele vem forte aqui, subindo,
você tem a mínima aqui do último candle, e ele rompe aqui, ó. Ele rompeu aqui. Isso é um indício de uma possível reversão do movimento. Lógico que se a gente quisesse também pegar a partir daqui no inside, também poderíamos ter antecipado uma entrada aqui, já que nós teríamos uma marcação aqui e tudo mais, uma região de oferta e demanda, com o padrão aqui. Nós poderíamos ter entrado para vir aqui para baixo. E a partir desse rompimento aqui mesmo, continuar na operação se quisesse, quem quisesse. Ou já guardar o trade aqui mesmo, nessa linha amarela. Fazer um trade daqui até aqui. Nós temos o padrão em 3 barras, olha só, mercado subindo. E aí ele faz esse aqui, na verdade eu acho que ele já rompeu, ó, um pouquinho aqui, já abriu fora um pouquinho, engolfando o anterior. Você poderia interpretar como engolfo, mas como é 5 minutos tem ruído, você poderia esperar mais um. E aí ele fez mais uma barra forte, por exemplo, aqui, ó, rompendo, fazendo padrão também de reversão de 3 barras, por exemplo. Tá? Poderia ser também uma entrada. Só dando exemplos para vocês. Então esse é o conceito por trás desses movimentos. E eu realmente espero que com esse vídeo você melhore e aperfeiçoe melhore suas entradas e extraia mais dinheiro do mercado financeiro. Deixe seu like no vídeo, não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo se você gostou com seus amigos que estão meio perdidos no day trade ou estão desanimados com day trade, porque ainda não entenderam, não conseguiram encaixar todas as peças do quebra-cabeça. Então, compartilhe com essas pessoas e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!